Pronto. Aí, boa noite, pessoal. Hoje a aula vai ser sobre matrizes. É praticamente uma continuação da aula de vetores, porque, vamos ver assim, vocês sabem qual é a diferença de matrizes para vetor? Pode escrever aí no chat, abrir o microfone. Alguém quer falar? Digitar também? Sobre qual seria essa principal diferença entre matriz e vetores? Por causa das colunas. Isso não seria por causa das colunas, porque também teria a ver com as linhas. Então, eu acho que mais seria o tamanho dele. Porque o vetor é uma matriz, só que de tamanho 1, ou na linha ou na coluna. Ou vai ser só uma linha ou só uma coluna. Então, continuando aqui, a gente vai ter esse sumário hoje, que a gente vai falar de matrizes, como manipular a matriz e as referências. É bem básico mesmo, igual ao de vetores. Então, a gente tem aqui que uma matriz é uma coleção de valores de um mesmo tipo de dados, disposto de uma forma como se fosse uma tabela, com m linhas e n colunas, onde m e n são constantes inteiras positivas. O que ele quer dizer aqui? Que a gente não pode ter uma linha e meia, não pode ser 1,5 linha ou meia coluna. Tem que ser sempre números inteiros e positivos. E essa questão da coleção de valores, a gente já viu em vetores que o vetor faz a mesma coisa. Ele agrupa uma coleção de valores do mesmo tipo de dados. Aqui em matriz vai ser a mesma coisa. A gente não pode declarar uma matriz de inteiros e colocar um número real nela. Então, se uma matriz for declarada de inteiro, ela só vai poder conter valores inteiros. Caso a célula ou elemento de uma matriz armazena um único valor, que nem o de vetores, que você só pode armazenar um valor por posição. Então, você não vai conseguir nem declarar meia matriz e nem colocar dois valores em uma posição só. E cada célula da matriz pode ser identificado por dois índices. Como eu comentei, M linhas e N colunas. Aí aqui a gente já vai ver na imagem como chamar essas posições, porque se a gente tem linhas e colunas, como é que a gente vai identificar isso? Como é que, se a gente quiser chamar no nosso código, no nosso programa, como é que a gente vai chamar essa linha, essa coluna? E como eu tinha comentado no começo, qual é a diferença de vetores para matrizes? Então, vetores, na verdade, são uma matriz de única dimensão. Aqui a gente tem, tratando de posição, como é que fica as posições nas matrizes. Então, 0, 0, que significa a linha 0 e a coluna 0, 0, 1, a linha 0 e a coluna 1, e sempre percebendo que o primeiro valor aqui significa linha e o segundo a coluna. Então, sempre vai ser primeiro a linha e depois a coluna. Então, se eu colocar 2 e 1, é a linha 2 com a coluna 1. Vocês conseguiram entender essa parte? Tudo certo? Posso prosseguir? Por enquanto, sim. Não, então, tá bom. Mas não vai piorar, não. Vai ficar assim mesmo. É bem tranquilo. Então, agora a gente vai ver como é que manipula essas matrizes. Do mesmo jeito que a gente fez ali com o vetor, que a gente definiu o tamanho, aqui a gente também vai definir o tamanho da matriz. Só que aqui a gente vai definir o tamanho de linhas e de colunas, como nos vetores, como ele é uma única dimensão, a gente só define um único tamanho. E a notação comum, que é o que eu tinha comentado, que é o M versus N, que M é a dimensão vertical, que seria a quantidade de linhas, e N é a dimensão horizontal, que seria a quantidade de colunas. Então, como é que a gente vai manipular uma matriz? A gente coloca o tipo,
que seria o tipo de dado, se é real, se é lógico, se é imaginário, ou imaginário não, desculpa, se é inteiro, se é um caractere, se é cadeia. O nome, que vai ser o nome atribuído a essa matriz. Entre colchetes, o tamanho da linha, fecha colchetes, abre colchete de novo, o tamanho da coluna. E quando a gente for chamar essa matriz, vamos colocar aqui, ou chamar não, desculpa, atribuir valor. Vamos colocar o nome dela, colchete de novo com a posição, agora posição e não tamanho da linha, posição da coluna e o valor, igual valor. E a mesma coisa para o escreve e leia. Coloca o nome, posição da linha, posição da coluna, e aí pede ou para o usuário escrever ou para o programa ler. Tudo bem nessa parte de manipulação, de como declarar, de como chamar, atribuir valor, pedir para o usuário digitar? Vou prosseguir aqui. Então, essa introdução para matrizes é bem, vamos dizer, rápida, porque a gente treina agora fazendo exercícios que aí fixa mais essa questão do que a gente está vendo aqui como matriz. Deixa eu só... Vou abrir aqui. Peraí só. Beleza. Então, a gente tem aqui, ó, cria um algoritmo que leia uma matriz 5 por 5. Em seguida, quantos números pares existem na matriz. Então, a gente vai ter primeiro aqui a declaração dessa matriz. Então, a gente vai declarar ela como inteiro. Ele não pediu necessariamente que fosse inteiro ou real, mas como ele pediu números pares, para ficar mais simples, eu coloquei número inteiro. Então, a gente vai criar essa matriz 5 por 5. Então, números, 5, quantidade de linha, quantidade de coluna. Um contador, porque ele quer saber quantos números pares. Então, a gente precisa ir contando quantas vezes vai ser verdadeiro quando ele for par para contar. Então, a gente inicia um contador aqui, igual a 0, porque a gente vai contar quantos são pares. A gente não sabe ainda quanto é, então começa com 0. E o I e o J aqui para percorrer a matriz. Então, escreva aqui só para complete a matriz. E aqui a gente vai percorrer a matriz e preencher ela. Então, a gente tem aqui para I igual a 0, I menor do que 5, I mais, que é a estrutura de repetição, e J também, porque aqui a gente vai ter que fazer esses dois para percorrer duas, vamos supor, para percorrer duas vezes, tem que preencher as linhas e as colunas. Então, se a gente colocar só o I aqui, ele ia preencher só as linhas. Então, e não mudar a coluna que estaria preenchendo. Então, na primeira opção, na primeira rodada aqui, ele teria I igual a 0, J igual a 0, então seria 0, 0. Aí na segunda ele já muda o J e por assim vai, até chegar em 4. Aí depois volta e muda o I. E por assim vai, lendo e preenchendo essa matriz. Eu coloquei esse comando limpa aqui só para limpar, porque vão ser 25 números. Pode falar, Felipe? Mas aí não teria que ser... Ah, não. É porque começa no 0, não é isso? Isso. Aí vai do 0 até o 4. Eu imaginei que começasse do 1 e fosse do 1 até o 5. Não, porque a posição começa com 0. É o tamanho que começaria com 1. Essa questão de tamanho e posição às vezes confunde mesmo. Mas fora isso, tá tudo bem? Sim, era só isso. Beleza. Aí o comando limpa aqui só para limpar a tela. E agora a gente vai fazer essa contagem de saber se é par ou não e se existe par. Então a gente vai fazer de novo os dois para percorrer a matriz e vem e faz um se. Então, se números I e J, que é o que está sendo percorrido na matriz, o resto da divisão por 2 foi igual a 0, então significa se o resto da divisão for por 2 foi igual a 0, então ele é um número par. Então, a gente incrementa 1 nesse contador. Se for verdadeiro, ele vai incrementar 1. Se não for, ele só vai voltar aqui para esse para e continuar até fazer a conta de quantos números pares tem. E aqui, nesse final, ele só demonstra. Vou fazer aqui. Vamos lá. Eita, eu coloquei muita coisa. Era para ter diminuído só para fazer esse exercício. Mas tudo bem.
12 números pares. Eu limpei, que não era para ter feito, né? Para deixar para ver. Mas ele já está mostrando aqui a quantidade de números pares. Eu vou tirar esse limpo aqui e rodar de novo. Vamos ver quanto que ele vai contar. Estou colocando só 10. Vamos ver aqui se deu certo. Tá? 1, 2 aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 números pares, e foi o que ele conseguiu contar com esse pequeno código aqui. Vocês entenderam? Então, aqui a gente tem um 2, que é cria um algoritmo que leia uma matriz 3x3 e calcule a soma dos valores da coluna da matriz. Então, vou pedir para vocês fazerem essa questão, tentar fazer essa primeira declaração. Pode ser? Então, cria um algoritmo que leia uma matriz 3x3 e calcule a soma dos valores das colunas da matriz. Essa parte aqui, quem estava tentando fazer, conseguiu fazer? Que seria para preencher o vetor? Aí o que eu consegui, o que eu fiz aqui, como a gente vai somar as colunas da matriz e uma matriz 3x3, então ele vai retornar 3 resultados. Eu poderia colocar, né, coluna 1 igual, coluna 2 igual, coluna 3 igual, mas eu resolvi fazer um vetor soma, que ele está zerado, 0, 0, 0, e aí eu vou guardar aqui dentro desse vetor soma o resultado da soma das colunas. Então, tem como fazer separado, colocar 3 variáveis aqui, ou atribuir dentro de um vetor. Tudo bem para essa parte? Vocês conseguiram entender? Esse conte aqui está errado. Obrigado por avisar, que é da outra questão, porque isso aqui é a mania de Ctrl+C, Ctrl+V, ó, tá vendo? Por isso que não pode. E o I e o J é para percorrer o vetor. Aqui, ó, o I, que vai percorrer o vetor para ele ler, o J também. E aqui é a mesma coisa, só que aqui ele estaria fazendo a soma. Então, o que está errado ali era só o conte mesmo, que eu esqueci da outra questão. E aqui ele vai guardando no vetor da soma e fazendo essa conta. Tudo bem? Eu quero mais explicar essas questões hoje para você, porque a aula vai acabar um pouquinho mais cedo hoje. Aí deixa eu voltar aqui para o próximo exercício. Quer dizer, ficou alguma dúvida nesse? Deixa eu voltar lá. Ninguém se pronunciou, deixa eu partir aqui. Aí agora a gente tem o exercício 3, que é criar um algoritmo que informe qual o maior e o menor elemento existente na matriz 6x3. Então, como é que a gente vai fazer isso? Deixa eu abrir aqui. Novamente, aqui a gente tem a declaração eu coloquei como inteiros também, mas poderia ser real, porque ele só fala que ele só pede o maior e o menor elemento de uma matriz 6x3. Ele não fala que quer que a matriz seja de inteiro ou seja real. Maior e menor, que é onde eu vou atribuir esse valor maior ou menor, e J, como sempre, para percorrer o vetor, ou o vetor Q, desculpa, para percorrer a matriz. Então, a gente tem aqui, fazendo essa atribuição para ele percorrer, 6 aqui na linha e 3 na coluna, e ele vai preencher, limpar, e aqui eu atribuí como maior igual a 0, 0 da matriz, a posição 0, 0 da matriz, e menor também. Porque se a gente colocar 0 aqui e 0 aqui para atribuir, se eu colocar um número negativo, ele nunca vai chegar nesse menor,
Ou então, se eu colocar, ou negativo não, desculpa, se eu colocar um número, se minha matriz tiver só números maiores que zero, ele sempre vai dar menor ou igual a zero, porque, no caso, eu teria atribuído zero aqui. Então, por isso que, né, é interessante você sempre atribuir o maior e o menor com um valor aleatório que é dentro da própria matriz. Então, eu coloquei 0, 0 aqui nos dois, só para fazer essa comparação. Fazendo de novo 2 paras aqui para percorrer essa matriz. Então, a gente vem para o primeiro se aqui, ó. Se o números IJ for maior que maior, então o maior vai ser igual a esse novo número. Ou então, se o números IJ for menor que menor, o menor vai ser atribuído agora a esse novo número. Então, ele vai comparar aqui, maior é a matriz na posição 0, 0 e menor também. Então, ele vai vir aqui, 0, 0 é maior que maior. Aí, como é a mesma, ele nem vai entrar aqui, porque não tem essa atribuição de igual. Mas aí depois para a segunda coluna, se for, ele já vai substituir. A mesma coisa aqui do menor. Vocês conseguiram entender essa atribuição? De por que está declarado o maior, como é que faz essa comparação do maior e menor? Me sentindo burrinho. Por quê? Entendi nada. Qual parte você não entendeu melhor, para eu explicar melhor aqui? Da parte do menor e maior. Então, essa parte do porquê que eu atribuí maior como 0, 0 da matriz, você entendeu? Para começar por ali. Não foi? É porque assim, vamos supor, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar 0 aqui. Tá como menor igual a 0, certo? E vou começar esse código. Eu vou colocar aqui só número 1, só para ir mais rápido. E 2. Aqui, ó. A gente teve que ele, como resposta, colocou. Tá dando para enxergar? Dá para aumentar essa fonte? Tá ótimo já. Aí. Então, a gente tem aqui que 12 é o maior valor contido na matriz, porque teve uma hora ali que eu digitei 12, e 0 é o menor valor. Só que eu não digitei 0 em nenhuma vez. Meu menor número era 1. Só que por que ele colocou esse 0 aqui? Porque quando eu fui atribuir, eu coloquei o número 0. Só que eu nem sei se esse 0 vai ser o menor número da matriz mesmo, ou eu não sei, assim, qual vai ser esse menor número da matriz. Então, é melhor eu atribuir esse maior e menor como um número já contido na matriz do que ficar tentando adivinhar qual vai ser o menor ou o maior número. Essa parte tudo bem? Uhum. Beleza. Então, aqui a gente vai começar a percorrer o vetor, ou a matriz. Eita, só quero falar vetor. A gente vai percorrer a matriz. Então, a gente vai ver aqui, ó. Ele vai ser 0 e 0, certo? Ok. Quem é maior, por enquanto? Nenhum dos dois. 0 e 0. Aqui. Lembra que a gente atribuiu aqui? É 0, 0. Sim. Como ele está fazendo maior e aqui menor, a gente só ignora porque ele não vai entrar. Seriam os mesmos valores, certo? Uhum. Aí agora a gente vem para 0, 1. A gente tem que 0, 1 é maior que o número contido em 0, 0? Uhum. Aí, se isso for verdade, se 0, 1 for maior do que 0, 0, agora maior vai ser 0, 1 e não mais 0, 0. Entendi. Aí ele vai correndo esse daí até terminar toda a tabela e ele vai deixar o último que ele declarou como se fosse maior. Isso, porque ele vai comparar com todos. Entendi. E a mesma coisa aqui para o menor. O 0, 1 é menor que o valor que seria menor? Aí sim, então o novo número, ou o novo valor de menor é o valor contido em 0 e 1. E por assim vai, sucessivamente. Deu para entender? Aham. A Landa colocou aí que acho que entendi, ficou em dúvida em alguma coisa?
Ah, beleza, então. Para não fazer todos os exercícios aqui, ficar muito fácil para vocês, né? Já que eu vou dar um prazo maior, vou passar essa parte aqui. E agora, Vitória vai explicar essa número 6 aí. Que ela vai criar um algoritmo que calcula a soma da diagonal principal de uma matriz 5x5. Boa noite, pessoal. Eu vou resolver essa questão da diagonal porque ela é uma das únicas mais diferentonas aí do que Samara tava falando com vocês. Oi, Alisson, tudo bem? Eu vou começar aqui. Eu tinha criado um aqui que eu estava testando, né? Samara tava fazendo para você preencher, né, manualmente. O exercício vai seguir esse modelo para vocês fazerem, né? Que a gente vai colocar no Classroom. Para seguir o modelo que ela estava fazendo antes, de você preencher, né? E digitando os números para ir adicionando. Esse aqui é um jeito mais rápido, só para poder explicar, né? Essa parte da diagonal. Que aqui ele usa a biblioteca útil, né? Para poder sortear, né? Faz sorteia alguns números de 1 até 9. Ou eu vou botar aqui, vou aumentar de 1 até 15, que ele vai atribuir um valor aleatório para colocar na matriz, ao invés de você estar digitando esses valores aleatórios. E aqui, para mostrar melhor para vocês como é que funciona a questão da diagonal, para ficar mais visível, né, graficamente, a questão da diagonal. Aqui, né, atribuiu a matriz 5x5, né, com aqui soma diagonal, que é para a gente poder, essa variável para poder somar a diagonal, e aqui, né, a linha e a coluna, o I e o J. Essa parte aqui, esses dois foros, vai fazer justamente o que estava fazendo antes, né, nas outras matrizes que a gente viu, que é preencher os números na matriz. Como eu falei, nesse caso aqui, eu estou usando para um sorteio, ao invés de estar o leia aqui, né, e aqui ele vai escrever dessa forma um pouco mais fácil para vocês visualizarem a matriz, que às vezes quando a gente está fazendo e essa parte gráfica assim é legal para poder entender como é que funciona a matriz, né? Com o tempo fica mais fácil, como o Samara estava fazendo, né? Só colocar lá para digitar e já sai o valor. Mas aí aqui, né? Depois que escreve aqui a matriz, a gente vem para o que é? Que é somar os valores da diagonal principal de uma matriz 5x5. Aqui a gente faz outro mapeamento, né? Outro for, para poder mapear esse par aqui, for, para poder mapear a matriz, né? E aqui a gente tem essa condicional, que é se a linha é igual à coluna, ele vai somar. A gente tem, por exemplo, eu vou usar esse aqui que eu já fiz. A gente tem, por exemplo, o que é uma diagonal? A diagonal vai fazer esse movimento aqui. Esse 3, 1, 5, 9 e 1. Então, o que a gente tem em comum aqui, né? O número, a coluna 1 é igual à linha 1. Aqui embaixo, para a gente marcar esse 1 como parte da diagonal, a gente está na coluna 2, linha 2, embaixo, né? Coluna 3, aqui, né? Linha 3. Então, ele vai sempre pegar o mesmo número, o número que está na mesma linha e na mesma coluna, né? Aqui a gente tem a coluna 4, então ele vai descer até a coluna, ou até a linha 4, é o 9. Então, graficamente, a diagonal é isso. Quando o número de linha é igual ao número de colunas. Então, a gente, quando entra aqui, a gente vai pegar esse número que está aqui, que tem o mesmo... A localização dele é 4, 4, né? Vamos dizer assim, aqui o 9. A linha é igual à coluna, I é igual a J. E ele vai somar os outros números da diagonal, né? A gente vai começando aqui por 3, né?
para ficar mais fácil de entender, a gente tem, por exemplo, 3 é coluna 1, linha 1. Então, aqui seria 3 mais 0, porque não tem mais nenhum outro. Aí ele vai descer novamente. Ele vai mapear isso aqui tudo até chegar no 1, que é o 1 que tem coluna 2, linha 2, que é os dois são iguais, I é igual a J. Aí ele vai pegar o 3, que já estava aqui na soma diagonal, e vai somar mais 1, 3 mais 1. E assim sucessivamente, até chegar nesse 1 final aqui, que é a última linha e a última coluna. E nesse caso aqui, né, nessa matriz aqui, a soma da diagonal principal, né, que é essa daqui, é 19. Então, 3 mais 1 mais 5 mais 9 mais 1 é igual a 19. Deixa eu fazer rodar outro aqui. Esse aqui eu coloquei, esse vai ter até o número 15, porque eu mudei aqui, então os números são maiores. Então, aqui a gente tem a mesma coisa, 7, 9, 4, 13 e 9. Dá para perceber que quando coloca 2 dígitos fica um pouquinho bagunçado. É por isso que eu coloquei 9 aqui, mas eu botei 15 aqui só para vocês verem uns valores maiores, né? Somando todos esses números da diagonal aqui, ele vai dar 42. E é basicamente isso. Aqui escreva a soma